metodologia ativa de aprendizagem que é maravilhosa, é a sala de aula invertida, que foi desenvolvida pelo Jonathan Bergman, né? E ele, claro que ele vai exaltar, né, a metodologia ativa de aprendizagem dele, né? Que ele fala que faz o aluno aprender mais, tá? E o que é a sala de aula invertida, pessoal? Basicamente o que o aluno fazia na sala de aula, ele faz em casa, o que fazia em casa faz na sala de aula. Mas como de fato se dá, né, essa aprendizagem? Aqui eu coloquei um fluxograma de atividades de como que funciona essa sala de aula invertida. Você pode ter, por exemplo, uma aula 1 e uma aula 2, né? E aqui você tem a linha do tempo, né? Ao final da aula 1, você pode orientar os alunos sobre conteúdos que vão ser disponibilizados a eles, né? Durante a semana, os alunos podem estudar, né? Então, por exemplo, através de um vídeo, através de um capítulo de livro, pode ser um artigo, pode ser um podcast, né? Então, eles vão fazer o estudo durante a semana, tá? E aqui, ao final da semana, você pode colocar uma atividade de verificação individual para esse aluno, para saber se ele leu, se ele respondeu, se ele consumiu, se ele escutou aquele podcast. Porque que acontece muito, né, gente? Coloca as atividades para os alunos não fazem. Ah, esqueci, não tive tempo, foi corrido, não sei o quê. Então, você pode colocar essa atividade de verificação individual ali, ó, no final, para você contar alguma pontuação para eles, né? Então, por exemplo, pode colocar um peso de 2 pontos aqui, né, para quem fez a atividade de verificação individual e leu os conteúdos, tá? Na aula 2, pessoal, o que vai acontecer? A aula 2 vai ser para tirar dúvidas, né, a respeito dos conteúdos que foram consumidos durante a semana e fazer atividades práticas, né? Ou lista de exercícios, ou discussões, ou seminários, né? Montar apresentações, trabalhar em grupos, tá? Existem várias e várias abordagens que a gente pode dar aqui com a sala de aula invertida, tá? Que dá super certo e que realmente engaja mais o aluno, né? E o que é legal também da sala de aula invertida, pessoal, é que o aluno durante a semana ele tem um contato prévio daquilo que vai ser trabalhado na aula 2. Então o aluno ele não chega cru, na verdade, na aula, né? Ele vai chegar já com uma base teórica bem consistente e já vai saber do que vai ser tratado, né? Então o aluno tem mais contato com aquele tema, com aquele conteúdo, e com isso ele interioriza mais. E na aula 2, tendo os trabalhos em grupos, ele tem a possibilidade de discutir com os colegas. Quanto mais ele fala sobre aquele tema, os colegas, mais ele interioriza aquele assunto também. Vai fazendo mais sentido para ele, né? Discutir com o colega, né? Realmente ter outras visões daquilo que foi estudado. Então, isso é muito importante. Então, pessoal, tecnologias para que você possa aplicar as metodologias ativas de aprendizagem. E aqui eu vou dar um exemplo com a sala de aula invertida, tá? Vou dar alguns exemplos aqui que você pode colocar, tá bom? De uma maneira bastante simples, tá bom? Vamos lá, nós temos aí, na verdade, várias, né? Então, aqui não caberia num slide só, né? Temos várias e várias. Tem o Genially, tem o Canva, Flipgrid, né? O próprio Kahoot, Edpuzzle, Quiz, Google Sala de Aula, tá? Então, tem vários e vários aqui que a gente pode utilizar como exemplo, tá? Então, mas aqui eu vou dar algumas sugestões, tá? Não fique preocupado, você não precisa decorar toda essa tabela periódica aí, não. Vamos lá. Padlet, pessoal, o que é o Padlet? Padlet é uma ferramenta de interação muito interessante, que se baseia numa plataforma de interação, tá? Para construir conteúdos de forma integrada e colaborativa. Você pode se cadastrar gratuitamente nessa ferramenta aqui, com o seu e-mail, e começar a utilizar de forma simples e imediata, tá? E o que ele faz, né, basicamente? Você vai se inscrever e você pode criar murais, né? Os murais para você poder colocar conteúdos ali para que os alunos possam interagir, tá? Então você pode, por exemplo, colocar uma pergunta, colocar um vídeo, colocar um trecho de um texto e pedir para os alunos comentarem a respeito desse conteúdo que foi postado, né? Durante a semana. Então isso é muito legal porque vai gerar interatividade deles, eles vão estar utilizando uma ferramenta tecnológica e o que é mais legal, pessoal, eles vão estar fazendo dentro do tempo deles, tá? Então você respeita o ritmo do aluno, personaliza a aprendizagem e pode acompanhar tudo isso em tempo real através dessa plataforma online, tá? Do que estão colocando ali dentro dessa ferramenta, tá bom? E fica tudo registrado, pessoal. Isso que é muito bacana, tá bom? Outra ferramenta muito bacana também de interatividade, também tem características de gamificação, é o Quizzes. O que é o Quizzes, pessoal? Ele é bem parecido com o Kahoot, tá? O Kahoot também tem essa característica. Ele é uma plataforma de elaboração e aplicação de testes, né? Então, questionários gamificados, que você pode colocar perguntas ali de múltipla escolha, de resposta rápida, e funciona, né, de uma maneira que você manda um código para o aluno entra na plataforma
responde essas questões no tempo dele e você pode acompanhar isso de uma maneira online, né, de uma maneira instantânea, né? Você pode ter tanto o ao vivo na sala de aula, quanto também ter o lição de casa que a gente tem aqui, né, na versão do quiz. Então você pode mandar um link para o aluno no Classroom, no Teams, enfim, qualquer ferramenta. Chegando lá, ele clica nesse link e faz a atividade na casa dele, tá? No tempo dele. E aí, assim que ele responde, você recebe uma notificação de que ele respondeu e você pode gerar relatórios disso, né, do desempenho dos alunos. Então, isso é muito legal porque além de ser gamificado, e a plataforma tem memes, tem GIFs animados, é bem interativo, né? Você tem todo esse aparato para você poder acompanhar a aprendizagem desses alunos, tá? Então, isso é muito legal, é muito válido, tá? E você pode usar de maneira gratuita também, tá bom? Então, é uma sugestão, ok? E, claro, né, pessoal, aqui você pode utilizar também com a ferramenta de lição de casa, você pode utilizar ela como uma sala de aula invertida. Então, você pode deixar para o aluno fazer durante a semana, e aí, na aula 2 você pode discutir a respeito dessas questões que ele respondeu, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Um outro exemplo também muito bacana, né, que realmente aí extrapola a criatividade, é o Flipgrid, né, que na verdade agora tem o nome de Flip somente, tá? É uma ferramenta de interação por vídeos, tá, pessoal? Então, em vez de você mandar um texto para o aluno, né, você pode gravar um vídeo seu, né, explicando o que você quer que o aluno faça, tá? Esse vídeo vai chegar para o aluno através da plataforma aqui do Flip, né, que lembrando que é uma plataforma gratuita, tá? O aluno vai assistir esse vídeo, tá? E vai ser orientado. Nesse vídeo, você pode passar para ele o seguinte: falar, ó, pessoal, grave um vídeo de até 2 minutos a respeito do tema de fotossíntese, por exemplo, que a gente viu na nossa última aula, tá? O que ele vai fazer? Ele vai planejar esse roteiro, né? Vai testar, vai fazer uma série de ensaios e vai gravar esse vídeo de 2 minutos, tá? O que é legal dessa questão do vídeo, né? O vídeo exige com que o aluno trabalhe aquele poder de síntese, né? Que você estipulou, por exemplo, até 2 minutos para ele gravar, né? Ele vai ter aqueles 2 minutos para ele poder organizar todas essas informações para poder fazer essa gravação e mandar para você. Tá? Então é muito legal por conta disso, né? Porque você está trabalhando outras habilidades do aluno, né? Que não é simplesmente o fato de gravar o vídeo, mas sim todo aquele planejamento anterior para poder fazer a gravação do vídeo, tá? Então é uma ferramenta muito bacana que você pode colocar para os alunos para gerar mais interatividade, tá? E claro que o aluno ele pode utilizar o próprio celular para fazer isso, tá, gente? Então não precisa de nenhum aparato tecnológico moderno, uma super câmera, microfones, não. É com o que ele tem, com o próprio aplicativo do Flip, que ele pode instalar no celular dele, ele pode produzir os vídeos, tá? Aqui eu deixei um exemplo, eu gosto muito desse artigo aqui, que foi publicado na plataforma do Porvir, e eu deixei até o link aí, e fala que educadores e alunos podem produzir vídeos e debater conteúdo em plataforma gratuita. Então, eles utilizando o Flipgrid, se não me falha a memória, deixa eu ver se tem a série aqui, eu não lembro se eram alunos do 6º ano de uma escola estadual do Rio de Janeiro, tá? Então, eles utilizaram, aí tem o relato dos professores aqui, falando como que foi toda essa experiência. Então, você vê, assim, que teve uma interatividade, os alunos gostaram bastante, né, de ter utilizado a plataforma. E se não me falha a memória aqui também, eram alunos da disciplina de matemática. Então, às vezes fala assim, isso daí serve somente para a área de humanas, né, para o pessoal de português, matemática, geografia. Não, também para matemática, tá, pessoal? Eles podem discutir algum conteúdo, discutir alguma fórmula, por exemplo, análise gráfica, né, dos conteúdos. Então, pelo que foi relatado aqui nessa matéria, foi muito bacana, foi muito proveitoso, porque os alunos tiveram a oportunidade de transformar, né, de aprender de uma maneira diferente, tá bom? Então, aqui, somente um exemplo para vocês, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui, gente. Tá. Isso aqui é muito legal. Fiz questão de deixar, pessoal, esse print de tela aí, que é o formato, né? Que como você tem um estúdio, na verdade, praticamente um estúdio virtual, onde você pode, por exemplo, se colocar aqui no canto e fazer explicação, por exemplo, de algum conteúdo visual, né? Então, por exemplo, é bem parecido com o que a gente tem em jornal, né? Você pode se colocar do lado assim, você tem uma imagem e você pode explicar, né? Por exemplo, para o aluno, por exemplo, o processo de respiração, né? Do sistema respiratório ali. Né? Então você pode explicar alguns pontos, você pode apontar, né? Você pode
Tem vários recursos dentro aqui do Flip que você pode utilizar para poder dar essa aula para os alunos, tá? E o que é legal, gente, não simplesmente você, educador, mas o aluno também tem os mesmos recursos. Então, ele pode colocar uma tela de fundo. Eu falei da parte de matemática, né? Ali dos alunos, né? Ele pode colocar um gráfico de fundo, ou então alguma equação, e ele pode explicar como é que resolve, como é que interpreta. Então, isso é muito legal, né? E é claro que os alunos podem fazer isso em duplas, em trios, né? Dá para fazer, é flexível da melhor maneira possível, tá? Para que ele possa utilizar aí a ferramenta, tá? E é claro que na sala de aula invertida, pessoal, com uma metodologia ativa de aprendizagem, ele pode, durante a semana, produzir esse conteúdo, tá? Para poder te entregar na próxima aula. A aula 2, por exemplo, pode ser utilizada para poder assistir os vídeos, né? Claro que depois que você assistir esses vídeos, você pode passar para os alunos. Pessoal, vamos dar uma olhada como que foi a produção de vocês. Então, você pode fazer uma sessão pipoca, né, tendo em vista todo esse conteúdo que você já trabalha na disciplina, e tenho plena certeza, pessoal, que os alunos vão aprender muito mais, né? Vão ver os vídeos dos colegas, né? E vão aprender muito mais do que se eles aprendessem de uma maneira tradicional, tá bom? Então, uma maneira, né, aqui de você colocar a sala de aula invertida aqui com os alunos, tá bom?